Olá gata, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como cuidar da pele seca e ter uma pele sempre linda. Meu nome é Ana Cláudia, eu tenho curso de maquiagem profissional e sou dona da Maia Cosméticos. A sua pele é seca, repuxada, sensível, sem brilho, muitas linhas de expressão, então sua pele é seca, tá? Então vem comigo pra te mostrar as dicas pra cuidar da pele seca. Mas antes, já vai se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, aproveita e ativa as notificações sininho. Agora vamos ver como que você cuida da sua pele pra ela ficar sempre linda e radiante. É um vídeo específico para cuidar de pele seca que me pediram. Eu estou gravando aqui o vídeo para pele seca. Se sua pele é mista e oleosa, eu tenho um vídeo para você também. Você clica aqui em cima, eu vou deixar o link para você. Mas hoje é pele seca, tá? Então o primeiro passo é lavar o rosto, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que têm a pele seca que não lavam o rosto porque o sabonete acaba ressecando mais ainda. A dica é usar produtos com sabonetes neutros ou hidratantes, como por exemplo esse sabonete Ultra Hidratante Rosa Mosqueta. Ele tem ativos hidratantes, emolientes, hidratantes, limpa sem agredir e deixa... E o que? Ai meu Deus, eu não tô entendendo. Ele sem agredir e irritar a pele. Eu não tô aprendendo a própria letra. Tem uma colinha aqui, tá? Com a minha, que eu escrevi a mão aqui e eu não tô entendendo minha letra. O negócio tá feio. Ele tem ácido hialurônico, auxilia na nutrição, maciez e sedosidade, tem íon colágeno que completa a hidratação da pele. Então ele vai hidratar a sua pele. Você pode lavar até 2 vezes por dia com água fria, tá? Importante. Ou pelo menos à noite quando você for dormir, que você tá durante o dia. Sujeira vem na sua pele, poluição, então é importante pelo menos ao dormir você lavar o rosto. O segundo passo é arrumar a câmera, não tô brincando. É nutrir a pele. E uma dica é esse sérum facial vitamina C da Max Love, que ele nutre e hidrata a pele e ele é antioxidante também, vai proteger sua pele e vai deixar sua pele muito mais iluminada. Então você lava e depois passa o sérum. O terceiro passo é muito importante, que é a hidratação, não pode faltar, tá? E usar hidratantes em creme ou olhinhos. Eu vou dar 2 dicas aqui pra vocês, ó. Esse hidratante pós-maquiagem bioativado, esse aqui, recuperador, ele é pós-maquiagem, mas você pode usar sem ser maquiagem também, não tem problema, tá? Ele tem ácido hialurônico, provitamina B5, manteiga de caritá, que é muito emoliente, e vitamina E. Então você pode usar esse hidratante. A outra opção é o olhinho, né? Esse aqui é o olhinho de rosa mosqueta, que hidrata profundamente, previne o surgimento de rugas e linhas de expressão, que dá muita linha de expressão na pele seca, né? Pele macia, luminosa e saudável. Você pode usar os dois? Pode! Você passa primeiro o hidratante, espera secar e depois passa o olhinho. Você pode usar de manhã, de noite, você pinga o olhinho assim, umas gotinhas assim, espalha todo o rosto e vai dormir. No outro dia sua pele tá maravilhosa. E o quarto passo, que é muito importante, eu acho que é o 4, tá? Não lembro mais, que é o filtro solar. Eu uso esse aqui, ó, Darwin Labor, que eu comprei na farmácia. Active Proteção Solar Dermatológica, ele é anti-oleosidade, tá? Mas ele é um creminho, é ótimo. Você tem que procurar filtros solares que sejam toque seco, assim, mas que não deixem a pele grudenta. Tem opções baratas de protetores solares, tá? Muito bons, não é que é caro que é bom, então você precisa procurar protetores solares que sejam bons para sua pele. Então tenho muitas opções. E opcionais assim para ajudar no seu cuidados com a pele seriam fazer máscaras e esfoliantes. Eu vou dar 2 dicas aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a minha máscara que é embora. Essa máscara Peel Off Rosa Mosqueta com argila rosa e efeito diamante da Dermachen. Ele auxilia na remoção de cravos, hidrata peles sensíveis, auxilia na prevenção de envelhecimento precoce, revitaliza, tem ácido hialurônico, argila rosa, que é muito bom para pele seca, tá? Argila rosa ou branca, anota aí. Óleo de rosa mosqueta também, que é muito bom, produtos com óleo de rosa mosqueta para pele seca ou muito seca. Então o que você vai fazer? Você vai aplicar no rosto limpo, você vai lavar o rosto, vai fazer uma camada grossa da máscara, tá? Só nessa parte do rosto, não passa aqui na área da olheira, na sobrancelha nem na boca. Vai deixar por 30 minutos agindo, né? Depois você vai tirar. Como que você tira? Você pega aqui embaixo a máscara e vai puxando pra cima, tá? Ela vai sair inteirinha. E a segunda dica é esfoliar a pele. A dica é esse esfoliante aqui, ó. Máscara mais esfoliante de proteção urbana da Ruby Skin, da Ruby Rose. Ele desobstrui os poros, remove impurezas acumuladas, faz a renovação da pele, né? Então vai ajudar aquela pele seca, vai sair.
vai melhorar a aparência e o brilho natural da pele, que é muito importante, que a gente quer um brilho natural. Ela tem filtro extrato de chá verde, algas marinhas, pepino, argila branca, ó, argila branca aqui, ó. Então, argila branca ou rosa é boa para pele seca. É esfoliante de semente de damasco, tem ativos com ação revitalizante. Ele purifica, renova e remove células mortas. Então, deixa a pele limpa, macia e sedosa. Como você vai fazer? Você vai lavar o rosto, vai passar ele, vai fazer movimentos circulares suaves, tá? Principalmente com a pele que for muito sensível. Depois você vai tirar e vai hidratar. A mesma coisa que a máscara. Você vai lavar, fazer a máscara e hidratar. Eu aconselho fazer à noite e não todo dia, tá? Umas 2 a 3 vezes por dia, dias alternados. E minha dica bônus, não é de cuidados com a pele, é de maquiagem, mas eu acho que usar maquiagem correta pro seu rosto é um cuidado, né? Uma dica é evitar bases mates, né? Que tem componentes que vai deixar a pele mais seca, é mais pra pele oleosa mesmo. Então a dica é usar bases com efeito natural glow, como por exemplo essa base aqui, ó, Natural Look da Ruby Rose, ela deixa um aspecto natural, né, de pele hidratada. Então essas são as minhas dicas para cuidar da pele seca. Me conta aí se já conhecia. Aí lembrando, eu não posso esquecer que esses produtos, com exceção do filtro solar, você encontra na loja da Maia Cosméticos, maiacosmetics.com.br. E eu quero saber, você gostou dessas dicas, se já conhecia? Tem alguma outra rotina de skincare que você usa para sua pele seca, tá? Me conta! E se você gostou desse vídeo, não esquece o joinha que é muito importante. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo e tchau!